ele é um livro de sabedoria. O título dele é Eclesiastes, mas no original fala sobre proclamar para uma grande multidão. Então é como alguém muito sábio, com bastante conhecimento, sobe na plenária e começa a falar um assunto. Mas o assunto do livro de Eclesiastes é a sabedoria. Ele vem para contrapor aquilo que se vivia na época, aonde as pessoas, preste muita atenção nisso, os sábios da sua época procuravam explicar todas as coisas. E nós precisamos compreender que na nossa vida sim existirão coisas inexplicáveis. E o livro de Eclesiastes, ele fala sobre essa sabedoria, sobre essa soberania, que muitas vezes o homem não conhece os caminhos de Deus. Mas aquele que é sábio, confia plenamente no Senhor. Muitas vezes o livro de sabedoria parece ser incompreensível. Porque quando o sábio escreveu, possivelmente Salomão, ele procura explicar o quão é complicado a vida debaixo do sol. E nessa noite nós vamos meditar no capítulo 6, que ele é esse assunto muito importante para a nossa vida. Eu considero que eu vou trazer uma palavra muito pastoral nessa noite, porque eu conheço as ovelhas que o Senhor deu para eu pastorear. Entendendo algumas coisas, orando ao Senhor, esse assunto ele desceu de uma forma profunda ao meu coração nessa semana. E nós vamos ler o texto de Eclesiastes capítulo 6 e depois nós vamos explanar, se assim Deus permitir. Vi debaixo do sol outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Eles morrem e outro acaba usufruindo de todas essas coisas. Isso também não faz sentido. É uma verdadeira desgraça. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Se, porém, não encontrar satisfação alguma na vida e não tiver nem mesmo um enterro digno, teria sido melhor que houvesse nascido morto, pois assim seu nascimento teria sido inútil e ele teria desaparecido na escuridão. Não teria recebido sequer um nome e jamais teria visto o sol, nem saberia de sua existência. No entanto, teria desfrutado mais paz que se houvesse crescido e se tornasse um homem infeliz. Mesmo que vivesse 2000 anos, não acharia contentamento, e visto que deve morrer, como todos os outros, de que adiantaria? Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Será, então, que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? O pobre ganha algo por saber como agir diante dos outros? Aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Vamos lá. Tudo já foi decidido. Sabia-se há muito tempo o que cada pessoa seria. Portanto, não adianta discutir com Deus sobre o nosso destino. Quanto mais palavras são ditas, mais vazias elas são. Então, que diferença fazem nesta vida breve e sem sentido? Quem sabe o que é melhor? Passar os dias. A vida é como a sombra. Quem sabe o que acontecerá debaixo do sol depois que tivermos partido? Vamos orar ao Senhor.
Senhor Deus e Pai, nessa noite nós louvamos a Ti pela Tua palavra e que o nosso coração seja terra fértil para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abra-nos o entendimento, a luz da Tua palavra e que não sejamos mais os mesmos depois dessa noite. O que eu quero falar para vocês é sobre o fundamento da pessoa que é insatisfeita. Todos nós, conforme a gente vem falado, ou conforme eu tenho falado, sabemos que todos nós estamos alicerçados em alguma coisa, estamos sobre alguma coisa, existe algo que segura a nossa vida. Então, se existe algo que segura a nossa vida, na vida da pessoa insatisfeita, existe algo que sustenta a vida dela também. E nessa noite eu quero, através do texto bíblico, abrir o nosso entendimento. Será que nós estamos vivendo uma vida de plena satisfação ou não? Compreendendo isso, é inquestionável que todos nós, em nossa vida, podemos ter uma área de insatisfação. Pois nós vivemos em um mundo de insatisfação. Nós vivemos em um mundo que nos maltrata. As pessoas que não têm o amor de Deus muitas vezes nos maltratam. O trabalho onde nós estamos pode nos maltratar. As pessoas dentro da igreja podem maltratar uns aos outros. Então é inquestionável que em nossa vida, se nós formos olhar para o espelho, nós encontraremos uma área onde nós estamos insatisfeitos. Mas existe uma grande diferença em termos insatisfações pontuais, situações que acontecem em nossa vida que nos deixam insatisfeitos. Há uma grande diferença em nós termos essas insatisfações momentâneas, de nós vivermos uma vida insatisfeita. Ter insatisfações momentâneas faz parte da vida, mas viver uma vida insatisfeito é um sinal de grande perigo, porque nós estamos denunciando que o Senhor e a sua palavra não são suficientes em nossa vida. Se nós formos definir satisfação, satisfação é ter contentamento. Isso quer dizer é estar satisfeito com o que tem e com o que é. É eu estar contente com as coisas que me rodeiam. Isso é ser uma pessoa satisfeita. É olhar para as coisas e sentir a alegria que elas passam para mim. Já o contrário, a insatisfação é o desgosto, é o desprazer. Nada na vida tem alegria. Nada na vida gera mais prazer. Então o perigo de nós vivermos uma vida de satisfação está em nós não nos apropriarmos da verdade que nos liberta. Jesus, ele disse algo muito importante para as pessoas que o seguiam e estavam presos em insatisfações. O Evangelho conforme João, capítulo 8, versículo 32, o evangelista, ele traz esse diálogo, ou parte do diálogo que Jesus tem com os fariseus. Quando Jesus confronta, dizendo que eles não são livres, que eles não são que eles são escravos. Então Jesus, ele fala: então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele não estava falando sobre verdades desse mundo, mas Jesus estava falando que ele era a verdade, que traria libertação para a alma do insatisfeito. Então aí, igreja amada, rebanho do nosso supremo pastor, se nós estamos vivendo uma vida de insatisfação, estamos correndo um grande perigo. Insatisfação momentânea faz parte da vida, mas viver dia após dia
um buraco, uma grande insatisfação. E isso quer dizer que o nosso coração não está andando na verdade que nos liberta, que é Jesus. Hoje nós precisamos compreender que a nossa satisfação não é o mundo, não são os prazeres que eles podem nos dar, mas a nossa satisfação é a esperança que nós temos no Senhor Jesus. A nossa satisfação está em quem Ele é para nós, não se o seu nariz é grande ou pequeno. Eu sei que você inveja o meu tamanho, que você queria ser alto como eu. Eu tenho 1,90, você não sabe disso, mas eu penso que tenho 1,90 e logo tenho 1,90. Eu sou mais alto que o Carlão. Gente, eu não me importo com o meu tamanho. Às vezes a Priscila fala assim, amor, se fosse um pouquinho mais alto seria melhor. Eu falei, caramba, meu. Hã? Você está entendendo? Então tem pessoas que vivem a sua vida insatisfeita com o que são, com o que têm. Conhecem Jesus, mas o que tem nunca é suficiente. Colocam o fundamento da sua satisfação em coisas erradas. O insatisfeito se apoia em pessoas e logo se frustra. Coloca toda a sua esperança em coisas, em objetos e em pessoas. E quando você vive uma vida alicerçada nessas coisas, certamente você logo se frustrará. Jesus, ele também fala no Evangelho conforme João, capítulo 6, no versículo 63, somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Não são as coisas desse mundo que geram vida em nós. Não são as coisas desse mundo que geram satisfação em nós. Mas o que gera satisfação na vida daquele que foi regenerado em Jesus Cristo é a salvação que vem do Senhor Jesus. Então, meu irmão, nós precisamos refletir. Se nós estamos satisfeitos com o que somos, com o que temos. E nessa noite, através do entendimento do capítulo 6 de Eclesiastes, nós vamos gerar isso em nosso coração, a satisfação plena do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que deixe aberto para mim o versículo 2 até o 6. E a primeira coisa que Salomão traz para nós, ele fala sobre a grande tragédia da humanidade. A NVT ele é muito interessante, porque o texto bíblico nos fala, no versículo 1, na verdade, coloca lá, Michael, vi debaixo do céu outra grande tragédia que pesa sobre a humanidade. E nós olhando sobre o tema que ele está falando sobre a insatisfação. Então a insatisfação na vida do homem é uma grande tragédia. Vai gerar desconfortos, vai gerar dores, vai gerar agonias, pode até gerar morte. Então a forma que o sábio fala que existe uma grande tragédia que pesa sobre a humanidade, e isto se chama insatisfação. Salomão, ele traz, versículo 2 em diante, um paralelo muito importante, eu quero que você preste atenção nisso. Ele usa 3 pontos, conforme o Antigo Testamento e o povo hebreu, que mostram a prosperidade de um homem. Todo um homem próspero, conforme o Antigo Testamento, riqueza, vida longa e filhos. Todo homem próspero. Vamos ver lá, vamos lembrar de Jó. Jó, ele tinha riqueza,
tinha muitos filhos. Você está entendendo? Então ele usa todas essas coisas para mostrar que por mais que o homem tenha toda essa prosperidade, se ele não tiver a alegria correta em seu coração, ele será totalmente infeliz. Então a primeira coisa que Salomão fala, lá no versículo 2, ele exemplifica alguém rico, mas a sua riqueza é tão insuficiente que gera insatisfação na sua alma. Olha o que o texto fala: Deus concede a alguns muita riqueza, honra e tudo o que desejam, mas não lhes dá a oportunidade de usufruir disso. Salomão está dizendo que quem dá a satisfação para o homem não é aquilo que ele tem no bolso, não é quantos empregados ele tem, mas o que traz a satisfação para o homem é Deus. Nós podemos ter todas essas coisas, mas se nós não estivermos satisfeitos em Deus, não valerá nada. Salomão, ele vem na sequência, ele mostra a figura de um pai que tem 100 filhos. Ele pode ter tudo o que essa terra tem para lhe oferecer, mas se ele não compreende que é Cristo que satisfaz ele, para nada disso vale. E a última comparação que Salomão faz ele fala que um homem pode viver até 2000 anos. Ele pode viver muito aqui nessa terra, mas não ser satisfeito. Então, igreja, o que nós precisamos compreender nessa noite, eu vou exemplificar através disso. Você sempre sonhou com um carro. É quase nessa figura, nessa analogia que eu vou fazer. Você sempre sonhou em ter um carro, e você compra aquele carro. Você coloca aquele carro na garagem, você tem o que você tanto sonhou, mas não tem gasolina. Não vai adiantar nada, porque você não vai poder andar nele. Assim é a nossa vida, sem nós estarmos satisfeitos no Senhor. Nós podemos ter todas as coisas, mas não usufruir daquilo que temos, porque o nosso coração não está se deleitando no Senhor. A insatisfação, ela pode gerar em nós depressão. Ela pode colocar cada um de nós num vale tão profundo que jamais conseguiremos sair daquele lugar. Então, do versículo 2 até o 6, Salomão exemplifica um homem totalmente próspero. Entretanto, disso não vale nada, porque ele não se satisfaz primeiramente no Senhor. Então, tudo isso, meu irmão, é apenas vaidade. Quantos estão me entendendo? Mas o versículo 7 ao 9, o sábio, ele traz uma compreensão mais profunda, porque ele fala que todos nós trabalhamos para comer, e essa analogia para mim é fenomenal para explicar a insatisfação do homem. Sabe por quê? Olha para mim, ele usa a figura ou analogia do nosso intestino. Ele fala o seguinte: você vai levantar de manhã, vai tomar o seu café da manhã. Se você tomou o seu café da manhã às 6 horas, provavelmente pelas 9, 10 horas você vai sentir fome. Você vai comer. Lá por meio-dia você vai o quê? Sentir fome novamente. Lá pelas 3 horas, vai ter que fazer um lanche. Lá pelas 7 horas vai ter que jantar. E dependendo da sua fome, irmão, antes de você dormir, você tem que fazer a ceia. O que ele está dizendo? Olha para mim. Olha para mim. Que o nosso intestino, ele é insaciável. Por isso que nós precisamos trabalhar para alimentar a nossa fome. E ele está dizendo o seguinte, que essa fome é insaciável. Você vai parar de ter essa fome por comida quando você morrer. Então ele faz essa comparação na vida de uma pessoa insatisfeita.
ele vai poder ter carros, ele vai casar, ele vai conquistar todas as coisas, mas se a sua satisfação não estiver no Senhor, ele só vai trabalhar para comer. Você sabia que possivelmente entre nós existem pessoas insatisfeitas com quem casou? Existem pessoas insatisfeitas com os seus filhos. Existem pessoas que conquistaram o emprego dos sonhos, mas estão insatisfeitas. Por quê, meu irmão? O seu intestino, ele é insaciável. É isso que Salomão está dizendo. Por isso que o fundamento de uma pessoa insatisfeita é algo muito vulnerável. Se nós não colocarmos toda a nossa satisfação no Senhor, nós não seremos felizes nessa terra, porque nós podemos ter todas as coisas, buscar todas as coisas, mas vai chegar de 3 em 3 horas, nós estaremos com fome. Quantos estão me entendendo? Esse é o alicerce do insatisfeito, uma vida de instabilidade. Então ele vai em inúmeros lugares, ele vai ficar no lugar 1, 5, 10, 15 anos, mas vai chegar uma hora que aquele lugar não vai mais gerar satisfação. Você sabia que até dentro da igreja existem pessoas que ficam 1 ano, 2 anos, não gosto mais da palavra do pastor, vou procurar outro. Fariseu. Porque a sua satisfação não está em Jesus. Pode aplaudir o Senhor por isso. Por que que você vai trocar de igreja? Não gosto mais do meu marido. Vou me separar. Tá bom, morre então. Não é até que a morte te separe. Sim ou não? Pastor, ora aqui para eu me separar. Amém, Senhor, vem agora. Um ataque fulminante, mas não faz doer. Separou. Acabou a insatisfação na hora. Sabe por quê, querido? Isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Se a sua vida for dirigida pelo seu intestino, você jamais será satisfeito nessa terra. Você pode chegar no emprego dos seus sonhos, ter o carro dos seus sonhos, ter a esposa dos seus sonhos, ter o filho dos seus sonhos, ter a casa dos seus sonhos, mas o seu intestino sempre vai dizer: eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Esse é o alicerce do insatisfeito. E no versículo 10 e 12, o sábio Salomão, nessa última sessão do capítulo, ele fala sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele fala o seguinte: antes de você nascer, tudo já está decidido na sua vida. E a figura que Salomão fala aqui é Deus. E sabe que o insatisfeito, ele tem a petulância de discutir com Deus? Eu já fiz isso. Quando eu descobri que eu não podia ter filho, em 2012, mais ou menos, nós, logo na sequência, viajamos para Israel. Cheguei lá, gente, debaixo de um manto. Um missionário da África do Sul, lá no cenáculo. O pai e a mãe lembram disso, a minha esposa lembra disso, colocou a mão sobre minha cabeça, a cabeça da minha esposa, sem saber de nada. Deus vai dar um filho para vocês. Várias vezes, quando eu estava afligido, eu chegava num lugar, pessoa que nem sabia do meu problema, falava assim: eu sonhei que a tua esposa estava grávida. E várias vezes eu orei o seguinte: Senhor, me dá esse filho, porque é para a tua glória. Quem sou eu para dizer o que é da glória do Senhor? Você está entendendo? Nós, muitas vezes, queremos discutir com Deus. E Salomão fala: não adianta você querer discutir com alguém que é mais forte que você. Você está entendendo isso? Aí que está o nosso problema.
E Salomão, no versículo 9, coloca para mim, Mike, por gentileza, ele fala algo muito importante. Aproveita o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido. É como correr atrás do vento. Meu irmão, sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos bebendo essa água aqui para matar a nossa sede. João capítulo 4, versículo 13 e 14 fala o seguinte: Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou jamais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Sabe por quê? A resposta, isso daqui é a resposta de Jesus para a mulher samaritana. Mulher insatisfeita. Quer ver? Jesus perguntou para ela: cadê o seu marido? Não tenho. É verdade. Não tenho, né? Você já teve 5. Ele disse: você foi insatisfeita em todos os seus anteriores casamentos. E o que você tem não é teu, Jesus disse para ela. Sabe, igreja? Casais, a sua satisfação não pode vir do seu marido. A sua satisfação precisa vir de Jesus Cristo. A sua satisfação não pode vir do emprego que você tem. Você está bebendo somente a água desse mundo. A nossa satisfação é o Senhor. O alicerce do insatisfeito sempre será no marido. Sempre será no filho. Sempre será no emprego. Mas o alicerce do satisfeito sempre será em Jesus Cristo. Pode vir todas as coisas. Pode vir todos os ventos. Você sempre estará satisfeito. O ministério já pode subir. O fundamento do insatisfeito é ele mesmo. Provérbios 30, 15. Fala o seguinte: a sanguessuga tem 2 bocas que dizem mais e mais. Às vezes nós olhamos para Deus dessa forma. Nós só queremos coisas para essa terra, sendo que o Senhor tem para nós são palavras de vida eterna. Sendo que o Senhor tem para nós coisas que estão relacionadas à eternidade. A igreja, viver com Jesus, meu irmão, não é você entrar em um shopping center, sabia? Você estar vivendo a sua vida com Deus não é você entrar em um shopping center, que você vai pegar a mercadoria que você quer para viver nessa terra. Muitas vezes o Senhor vai dizer: isto não é para você, porque somente eu te satisfaço. Paulo, quando ora ao Senhor: orei ao Senhor 3 vezes para que me tirasse o espinho na carne, e de repente eu ouvi a voz me dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Todos nós erramos na nossa insatisfação. Meu irmão, eu quero dizer para você que se você está insatisfeito com alguma coisa, chegou o tempo do fim. Você não pode viver uma vida insatisfeita, porque é Jesus o motivo da sua satisfação. Salmo 37, 4. Esse salmo, eu entendi muito bem ele esse ano, estudando ele. O salmista, ele fala: deleita-te no Senhor. O que é deleitar? É se satisfazer no Senhor.
Deleitar-se é viver em um lugar de delícias. Deleitar-se é estar em um lugar que sustenta a sua alma. Deleitar-se é estar em um lugar que sustenta o seu espírito. E o satisfeito, ele se deleita no Senhor. E o texto continua dizendo: quando você faz isso, Ele atenderá aos desejos do teu coração. Mas não são os desejos aqui dessa terra, ou o que você vai dizer que é para a glória do Senhor ou não. Mas são os desejos que Ele tem ao seu respeito. E os pensamentos do Senhor ao seu respeito são pensamentos de bem e não de mal. Meu irmão, a vida tem muito mais alegria para te dar do que você pensa. Saia do lugar da sua insatisfação. Para finalizar, Gênesis fala a história de Jacó e Esaú. Jacó viveu durante muitos anos fugido, insatisfeito. Você lê na narrativa várias insatisfações. Mas quando Jacó soube que o seu irmão vinha ao encontro dele, ele vai em um lugar chamado de Vale de Jaboque. E lá ele tem um momento. E esse momento na Bíblia é chamado de Peniel. E o significado de Peniel é: vi Deus face a face. Durante todos esses anos que ele estava fugindo, ele tinha alma insatisfeita. Mas quando ele viu Deus face a face, a vida dele foi transformada. Lembra do que o missionário Edson falou semana passada? Enterre o seu defunto. Enterre o seu defunto. Deixe o que ficou para trás. O apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alto. Que nós possamos todas as manhãs dizer: o que nós queremos é o Senhor e nada mais. Se coloque de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Qual é o motivo da sua insatisfação? Será que é algo pontual? É tempo de nos arrependermos. É tempo de encontrarmos a nossa satisfação em Jesus. Feche os teus olhos e vamos adorar ao Senhor.